Olá, tudo bem com você? Começa agora esse programa que é especialmente feito para você e para que a gente tenha boas conversas. Hoje, no programa de hoje, você vai conhecer alguém que é dono de uma história extraordinária. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Tião Santos. Ele saiu direto do lixão para o tapete vermelho do Oscar. E tem também o professor de História da USP, José Carlos Bonmey, que traz relatos sobre o universo da prostituição de brasileiros, principalmente no exterior. E ainda, você vai conhecer um jovem que incentiva a leitura nos vagões de metrô de São Paulo. Olha que inusitado. Daqui a pouquinho, todas essas boas conversas aqui no Identidade Geral de hoje. E claro que a gente sempre quer a sua participação, a sua interação. A gente quer, inclusive, saber quem você gostaria que estivesse aqui no sofá do Identidade Geral conversando com a gente. Para isso é muito fácil, é só você anotar todas as nossas redes sociais. Primeiro, o nosso site, que você já conhece, novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra todos os nossos programas antigos, os programas atuais. Fique sempre ligado no nosso blog. facebook.com/ntjornalismo. Você pode interagir com a gente, deixar o seu comentário lá no Facebook e curtir a página para sempre receber as atualizações. @ntjornalismo é como você encontra a gente também no Twitter e no Instagram. A gente está esperando a sua participação. Ele passou a infância no lixão e foi por lá, entre os catadores, que ele teve a sua vida transformada. Foi literalmente do lixo ao Oscar. Daqui a pouquinho você vai conhecer essa história. E hoje está aqui para contar para a gente, para dividir um pouco essa experiência extraordinária. Bem-vindo então, Tião Santos. Tudo bem, Tião? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, por favor, fique à Obrigado. vontade. Olha, Tião, eu confesso que eu já conhecia você do documentário. O documentário Do Lixo Extraordinário. Lixo Extraordinário, que apresenta bastante o artista brasileiro, o Vicky Muniz, né? Me conta o seguinte, até o título do seu livro é esse, né? Do lixão ao Oscar. Deixa eu mostrar aqui. É uma biografia do Tião e tem justamente esse título que a gente usou para te apresentar. Me conta, Tião, quem é o Tião hoje? O que é que você faz? Hoje eu continuo trabalhando na Associação de Catadores, juntamente com as outras cooperativas que surgiram pós a Associação de Catadores e pós o fechamento. E faço palestra no Brasil, fora do Brasil. Trabalho com algumas consultorias, algumas empresas, principalmente com foco nessa questão da implantação da coleta seletiva, da gestão de resíduos. E trabalho, às vezes, dando uma consultoria, mas numa coisa mais freelance, para o Banco Mundial, para o BID, que tem um programa de erradicação do lixão, não só no Brasil, como no mundo. Para quem não conhece esse documentário que eu estava até comentando aqui agora há pouco, então o Tião, ele é personagem de um documentário que se chama Lixo Extraordinário, que mostra aquele artista plástico brasileiro, o Vicky Muniz. Ele faz obras de arte incríveis através de peças que antes estavam no lixo. Me conta, Tião, o seguinte, como é que o Vicky Muniz te descobriu? Como é que você foi parar dentro desse documentário? Então, eu já estava fazendo um trabalho junto com a Associação de Catadores, já existia a associação. Então, um amigo lá da Conlurb, chamado José Henrique Penido, que é um diretor da Conlurb, entrou em contato comigo e falou: Tião, tem um artista plástico brasileiro que quer fazer um trabalho de arte com vocês. E é uma obra que vai ser um quadro, que não é um quadro, que é uma foto, eu não entendi muito, mas o Penido sempre foi um camarada, e eu falei: Penido, não custa nada, você pode mandar ele vir aqui me conhecer. E o meu papel mesmo era fazer com que o Vicky tivesse acesso ao lixão e aos catadores com a maior facilidade possível. Eu conheci o Fábio Guiveldi, que é o assessor do Vicky, e logo depois de uns 2, 3 meses, o Vicky veio ao Brasil para apresentar essa proposta de fazer um trabalho com material reciclável, retratando os catadores, que acabou virando um documentário logo depois em seguida. Daqui a pouquinho a gente fala até mais sobre o documentário, por exemplo, premiadíssimo, como é que foi a experiência de ter ido lá no tapete vermelho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos falar sobre essa vida num lixão. Você cresceu praticamente ali, né, Tião? Como é que é? Para você ou para as crianças que você se relacionava, vocês tinham consciência de onde vocês estavam? Vocês tinham uma ideia meio fantasiosa? Eu tinha consciência que minha mãe trabalhava no lixão. Porém, para a criança,
Um dia até um cara falou comigo isso, esqueci quem foi, que, que ele foi fazer entrevista com criança em guerra e as crianças não tinham muita noção, sabia que tinha guerra, mas não tinha noção do que era guerra. Eu acho que era muito parecido também com as crianças no lixão. Eu achava o lixão o máximo pra mim. Você achava o máximo? Máximo, pegava velotrol pra andar, bicicleta velha, carrinho quebrado. Tudo era muito lúdico, muito, pra mim era tudo como se fosse um grande parque de diversões. Pra você ter uma ideia, a primeira coisa que eu quis ver no lixão, eu sou o 7º de uma família de 8. Então, meus irmãos mais velhos do que eu sempre teve esse plano de transição, de, antes de ficar maior, ter essa obrigação de levar comida para os outros mais velhos que trabalhavam no lixão. Quando chegou a minha vez, eu estava esperando isso mais do que qualquer coisa na minha vida. Era uma tradição da família. E meus irmãos falavam sobre a rampa, sobre o lixão. Eu não chamava lixão, a pessoa chamava de rampa. E o que esse negócio é a rampa? E meus irmãos falavam que na rampa, no lixão, o urubu ficava no chão. E eu só via o urubu no céu. Eu queria ver o urubu no chão. Então, quando eu fui levar a comida para minha mãe, eu demorei quase 40 minutos ou mais, porque eu estava correndo atrás dos urubus, brincando. E quando cheguei lá, eu tive que inventar para ela que eu estava meio perdido. Eu não tinha essa noção de que era um lixão, que era coisa ruim. Só quando eu fiz 15 anos, se eu não me engano, a minha mãe deu uma entrevista para um jornal. E aí, como era rede nacional, todo mundo ficou sabendo, porque a minha mãe era uma grande liderança. Então ela deu uma entrevista no jornal e aí todo mundo ficou sabendo. Aí eu senti o peso que era trabalhar dando lixão por causa do preconceito das pessoas. Pois é, isso que eu ia dizer. Quando você diz o peso de todo mundo ficar sabendo, você está dizendo do preconceito. O preconceito, porque para mim, até aquele dia, o trabalho da minha mãe era tão digno como qualquer outro trabalho. Tanto que na minha adolescência, o pior momento, que foi um dos piores momentos da minha vida, eu tive uma dificuldade de trabalhar no lixão porque eu não queria aquilo para minha vida. Porque para mim aquilo era o pior dos piores trabalhos. Então, quando minha mãe deu entrevista, e minha mãe, assim, aquela coisa da adolescência, para mim eu não tinha noção de que minha mãe estava rompendo com um paradigma, porque todo mundo dentro do lixão tinha vergonha de colocar o seu rosto e dizer que trabalhava no lixão. Então, minha mãe rompeu com esse paradigma, que as pessoas tinham medo e vergonha. E ela deu Quando eu fui ver, depois de adulto e bom entendedor das coisas, do mundo, eu vi que minha mãe era uma pessoa fenomenal. E ela fez uma entrevista maravilhosa. Mas para mim, que era adolescente, aquilo me prejudicou, porque eu cheguei no colégio, a primeira coisa estava escrito no quadro negro, o filho da rampeira, da lixeira, da comedora de lixo. E isso durante um bom tempo na minha vida, até que eu me afastei da escola e, para mim, o afastamento da escola foi para não viver mais aquilo que as pessoas chamam de bullying. E eu procurei fazer outras coisas na vida que não me levasse a voltar para o lixão. Mas aí eu trabalhei de pedreiro, de matador de galinha, aviário, mas eu voltei para o lixão com 18 anos por desemprego. Muito na questão da sobrevivência do que pelo próprio desejo. Claro. Não teve uma outra oportunidade. Não tinha outra oportunidade. Acabou voltando para o universo que você já conhecia. Que eu conhecia. Agora, Tião, nesse período da adolescência, você também participou de algumas coisas não tão legais, né? Não. Você participou de alguns arrastões no Rio de Janeiro, o que também é conhecido como baile do corredor. Isso. O que é isso, baile do corredor? Era algo muito... explicar é meio difícil. A pessoa, quando é pobre, tem suas frustrações, como qualquer outra pessoa. Os ricos também têm. Isso, os ricos também têm, só que o rico pode pagar um bom psicólogo ou então um bom terapeuta e sentar num divã. Eu não tinha isso. Então, eu tinha minha frustração, tinha problema com meu pai na minha adolescência, tinha problema com o uso de droga, e eu queria extravasar toda essa raiva e aquela coisa de não se pertencer a canto nenhum, a coisa do próprio preconceito da sociedade. Então, o baile funk de corredor era a minha terapia. Ok. Porque tinha um momento em que eu chegava no baile, tinha as músicas e tal, e tinha um período no baile que tinha uma corda, um lado A e o lado B, eu fazia parte da galera do lado A, simplesmente porque eu escolhi o lado A. Uhum. E quando essa corda descia, você podia brigar com as pessoas que estavam do outro lado. Então eu ia para esse baile para brigar mesmo, que ali eu conseguia extravasar todo aquele sentimento que eu tinha. A questão do arrastão era muito mais uma questão de não se sentir pertencente. Porque eu ainda conversava com um professor, que eu faço um convidado, sobre
Eu passei muitos anos no lixão, quase não me adaptava, porque eu sempre fui uma pessoa muito fantasiosa. Eu ficava olhando o outro lado, a Baía de Guanabara, quem é que mora lá, que as pessoas são mais ricas, isso eu sabia porque eu via na televisão. E quando eu tive a oportunidade de chegar a primeira vez numa praia, em Copacabana, eu senti que as pessoas não gostavam. Então eu não fazia um arrastão com o intuito hoje, tipo assim, vou roubar. Não era uma coisa para ganhar dinheiro. Não, era muito mais uma questão de dizer... Uma revolta. Uma revolta. Então, vamos fazer os playboy, como a gente chamava, passar por um período difícil. Então, era mais aquela coisa da revolta. Então, vamos pegar, roubar o chinelo dos playboy, roubar as bolsas deles. Mas aí passou esse período da adolescência, você deixou de lado esse tipo de atitude? Porque, com 19, eu fui convidado que ninguém queria ir para uma palestra sobre reciclagem. E nessa palestra sobre reciclagem, ali minha vida mudou. Foi pela primeira vez que eu vi que aquilo que as pessoas chamavam de lixo sendo tratado de um modo diferente. Não era chamado de lixo, era resíduo reciclável. E as pessoas falavam na questão dos valores econômico, social, ambiental que aquele trabalho tinha. E aí eu falei, peraí, cara, quem faz esse trabalho sou eu. Mas eu nunca tinha visto o meu trabalho naquela ótica. Eu sempre vi com um olhar da sobrevivência e não como aquilo que te faz pertencer a uma sociedade. Claro. Quando aquilo abriu a minha mente, eu mudei. Já mudei eu, Tião. E logo depois, quando eu assumi, minha mãe saiu da cooperativa, que é a primeira cooperativa que foi formada, a Cooper Gramática, que foi formada por ela mesma. Eu assumi a vice-presidência dessa cooperativa com 20 anos de idade. Logo depois veio minha filha. Então, o meu processo foi muito rápido, eu tive que amadurecer. E logo depois fui eleito a vice-presidente novamente, mas eu já estava com outros planos na minha vida, queria fazer outras coisas maiores. Ô Tião, a sua mãe, então, formou essa primeira cooperativa, como você disse, e depois você veio e continua nisso até hoje. Quando ela formou isso, foi justamente para poder melhorar uma situação econômica, então vamos tentar organizar aqui esse trabalho, vamos tentar ganhar um dinheiro com isso, ou foi mais uma questão de vamos valorizar o nosso trabalho, a gente é digno, a gente faz parte de uma sociedade, nós temos os nossos direitos, temos também os nossos deveres. Qual foi o motivo que levou à formação dessa primeira cooperativa? Eu acho que foi esses dois e mais um, que era o sentimento de não pertencer a nada, o sentimento de inferioridade. A minha mãe ela sempre ensinou a gente a se valorizar. Não no sentido da arrogância, mas no sentido de entender o valor que todo ser humano tem. Então, minha mãe, ela via valor na profissão, mesmo antes das pessoas hoje falar do material reciclável com esse olhar social, ambiental e econômico que tem em si hoje do reciclável. Então, minha mãe, ela começou a lutar nessa organização, justamente, acho que foi muito mais com a questão do reconhecimento e pela valorização do trabalho de nós catadores. Então, ela começou a lutar justamente com as outras lideranças, que também ela não era a única, mas ela era uma das principais, para organizar e lutar por isso. Porque a gente, se você tem uma ideia, dentro de Gramática, a gente nem se autodenominávamos como catador de lixo, que é uma coisa que eu detesto hoje. A gente se autodenominava como chepeiro. Chepeiro? Chepeiro. Algo como aquela coisa da xepa, de resto de feira. Era assim que a gente se tratava. E assim que as pessoas nos tratavam. A gente aceitava essa forma de se tratar. Você não gosta do termo catador de lixo? Qual é o termo ideal para essa categoria, para esse profissional? O termo ideal, para mim, é catador de material reciclável. Ok. E aí eu vou te dizer por que não catador de lixo? Não é uma questão de nomenclatura. É uma questão de reconhecimento e valorização. Se você perguntar para mim, Tião, qual é a sua profissão? Responder que sou professor, você vai ver valor na minha profissão. O professor tem um dever de ensinar, de educar, de levar conhecimento. E isso tem valor na sociedade. Se eu te responder que sou médico, tem valor na sociedade. Porque o médico é quem salva a vida, quem cura a doença. Isso tem valor na sociedade. Que valor tem o lixo na sociedade? Nenhum. Lixo é aquilo que ninguém quer ver, é o inservível, é o imprestável, é o rejeito, é aquilo que ninguém quer ver. Se eu sou catador de lixo, qual é o valor que a minha profissão tem? Nenhum. Muito valor, é que as pessoas não conseguem entender esse valor, porque a palavra lixo não tem valor. A palavra reciclável tem outra conotação. Ela tem um valor social, ambiental e econômico dentro do processo da nossa sociedade. Então, aí você reconhece o valor dessa pessoa. Então, por que não catador de lixo? Porque lixo não tem valor. Eu trabalho com a matéria-prima
chamada material reciclável, que vai ser transformado num insumo que vai transformar num novo produto. Isso tem valor social, ambiental e econômico. Então, eu sou um profissional da área da reciclagem. Eu não sou um catador de lixo. Porque se você imaginar, você falar, o fulano é catador de lixo, você vai imaginar ele como eu estava conversando nos bastidores. Uma pessoa com uma garrafa de cachaça, semi-analfabeto ou analfabeto, você está muito vinculado à questão do homem do saco, aquele cara que mata, sequestra, estrupa criança. É essa a conotação que tem no Brasil. Então, não é uma simples questão de nomenclatura, é uma questão também de romper com o paradigma de que a pessoa trabalha com material reciclável. É uma profissão tão valorosa quanto o repórter, como o jornalista, como qualquer outra. Claro, com profissão. certeza. É isso que as pessoas não viam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje o Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso, até que fim. Que tem como propósito erradicar os lixões. Ela é mais do que isso, né? Porque a Política Nacional de Resíduo, ela tem um foco em gestão. Porque no Brasil, o que é fazer gestão de resíduo? É coletar, transportar e enterrar. Eu me lembro que uma época, há um tempo atrás, uns 5 anos, tinha um pessoal de Portugal, de uma empresa chamada Ponto Verde, querendo trabalhar os resíduos no Rio de Janeiro. E as pessoas, como no Brasil, as pessoas me chamam que português é burro. Os portugueses querem comprar lixo. Não. Porque é isso, por que também eu insisto em não ser lixo? Porque no Brasil, a gente ainda tem a concepção de que tudo que a gente produz é lixo. E não é isso. 40% é material reciclável. O Brasil literalmente joga no lixo, anualmente, 8 bilhões de reais porque não recicla. Se você colocar nesse ciclo o custo de coletar, de transportar e de enterrar esse valor, você ultrapassa os 20 bilhões. Na Holanda, na Alemanha, entre outros países desenvolvidos, a reciclagem ela é tida como um avanço da construção de uma sociedade, da cidadania. No Brasil, a reciclagem ela nasce da pobreza e da exclusão social. Por isso que no Brasil ainda reciclagem é coisa de gente pobre. E você citou aí uma questão econômica, né? Quanto a gente coloca de dinheiro jogado fora. Agora, se a gente pensar em prejuízos ambientais também, aí, né? Qual é o preço que tem isso? Aí não tem nem como mensurar. Valorizar. Não tem, porque se você for, por exemplo, Gramacho, vou dar um exemplo que é o mais próximo de mim. Gramacho é uma área de 1.300.000 metros quadrados, com 62 metros de altura, ocupando a Baía de Guanabara. Qual é o maior problema hoje do Rio de Janeiro em sediar as Olimpíadas? A Baía de Guanabara. Há 35 anos atrás, quando as pessoas pensaram em colocar o lixo em Gramacho, porque o lixo é algo que a gente sempre quer colocar mais distante. Você escolhe a cidade mais pobre, dentro da cidade, o bairro mais pobre, dentro daquele bairro, a comunidade mais pobre para colocar, porque o lixo ninguém quer ver. E isso, às vezes, nem porque a pessoa é mau caráter ou é insensível às questões ambientais, porque fomos educados. Eu não estou aqui fazendo julgamento de valores, e nem dizendo que a sociedade brasileira é uma sociedade que não tem valor ambiental. Eu me lembro que na Alemanha eu fui falar isso, a ministra me chamou uma atenção. Falei, mas vocês alemães vocês nasceram com a consciência. Querida, aqui ninguém nasceu com consciência ambiental. Fomos educados durante 30 anos. E é isso que o Brasil tem que entender. A gente está passando de um processo onde a gente sai do lixão para o aterro sanitário. Dentro desse processo, você tem a questão da implantação da coleta seletiva, o cumprimento das grandes empresas produtoras de embalagem com a logística reversa, a inclusão dos catadores através da criação de cooperativas, porque não é simplesmente você erradicar o lixão. Você vai erradicar o lixão e as pessoas que trabalham ali vão ser erradicadas, vão sofrer a exclusão da exclusão. Então, é um planejamento muito maior que a gente tem que fazer. Você falou da coleta seletiva. Isso. A gente tem uma formação quase zero sobre esse assunto, porque é uma né? questão de educação. Em casa, as pessoas não valorizam separar isso e fazer essa coleta seletiva, para que a coleta seletiva aconteça de um jeito mais tranquilo. Mais né? tranquilo. Porque, como eu te falei, a reciclagem no Brasil ela nasce da pobreza. Então, a pessoa, na sua consciência, ela acha, porque tem tantos problemas que eu tenho que fazer, para que eu vou separar lixo? Vou me preocupar com o lixo. Ela não se preocupa. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa, você votou para deputado quem? Ou para senador, ou para governador? Não, fulano, porque ele fez uma ótima campanha voltada para a saúde. Ninguém liga saúde a saneamento. Saneamento é tratamento de resíduo, que é tratamento de lixo. É a palavra que eu não gosto de usar, mas é popularmente conhecido como lixo. Então, são conexões que a gente não faz, justamente por isso. Por quê?
Eu acordo de manhã, eu pego minha bolsinha, eu coloco na minha porta, o lixeiro passa, pegou, vai para onde? Vai para uma galáxia diferente, para um planeta diferente? Não. Ele ocupa Galáxia espaço, diferente é ele ótimo. ocupa espaço físico. Claro. Ele gera impacto social e ambiental negativo na vida das pessoas aqui. Mas isso tudo tem um lado, tem esse lado perverso, mas tem um lado bom. Porque a minha latinha de alumínio, a minha garrafa PET, minha caixinha de pasta de dente, de papel, ela vai gerar impacto social e negativo na vida das pessoas, depende do gesto. Depende para onde ela vai. Se eu destinar ela, conforme eu estava falando aqui agora, através da coleta in natura que a gente ainda faz, ela vai gerar impacto social e negativo e ambiental na vida das pessoas, conforme gerou em Gramacho, durante 35 anos. Se você destinar ela para uma cooperativa, vai ser transformado em trabalho, renda, inclusão social e cidadania. É essas coisas que a gente precisa construir no Brasil. E isso só vai mudar através da educação. É preciso entender que a educação ambiental, ela é tão educação como qualquer outra matéria dentro do colégio. Muito bem falado mesmo. E olha, é esse Tião que conversou com a gente aqui, que veio do lixo e foi dar palestras em várias universidades. Ele já foi para Harvard, já foi para Yale, diversas universidades aqui no Brasil também, falando sobre essa conscientização ambiental. Vamos falar sobre o esquema do Oscar, porque a gente falou do lixo, Isso, vamos a gente falou das coisas que estavam no meio aí do processo, mas a gente não falou do Oscar, que foi o final. Como é que foi? O documentário, ele recebeu vários prêmios. Vários prêmios. E ele concorreu ao Oscar. Foi em que ano? Foi o único prêmio que a gente perdeu. Foi em 2011, não é isso? Foi 2011, foi 2011. Como é que foi pisar naquele tapete vermelho? Porque pouquíssimos brasileiros pisaram ali, né? Você sabe que eu vou te ser bem sincero? Eu não me linkava muito isso. O que estava acontecendo? Não, porque quando eu cheguei no Oscar, a coisa era tão surreal que você formou uma associação, você fez isso, você tinha intenção de ir para o Oscar. Não, eu lutei pela associação para lutar pela categoria. O Oscar foi uma consequência. Então, quando eu cheguei no Oscar, a coisa era meio surreal. Então, o que eu foquei? Eu vou usar dessa oportunidade para mobilizar, sensibilizar as pessoas sobre isso tudo que eu estava falando para você. Então, o Oscar era por exemplo, as pessoas falam para mim, pô, mas você não ficou triste que perdeu o Oscar? Não. Por quê? Porque tem um Oscar maior que o Ilha Extraordinário traz, que foi isso que eu acho que o Vic Muniz tinha como objetivo. O Oscar do reconhecimento, o Oscar da valorização e do respeito enquanto profissional. Isso não tem estatueta que compra. Então, quando eu pisei no Oscar, eu sabia que eu tinha que ser maquiavélico, como eu conversei com o professor, um maquiavélico do positivo, de como que eu vou fazer estrategicamente isso tudo, trazer não só benefício à minha vida, mas para a minha comunidade, ao mesmo tempo para a categoria a qual eu pertenço. Então, quando eu pisei no Oscar, eu falei, aqui, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Ganhar o Oscar seria uma consequência que sim ou não, como aconteceu ou não. Porém, eu não me sinto perdedor, porque tudo na minha vida mudou depois disso. Claro que não. Então, assim, o Oscar foi uma coisa que impulsionou, inclusive, o filme. Marcou minha vida, marcou totalmente a comunidade do Jardim Gramacho. Aquelas pessoas que eram anônimos passaram a ter nome, passaram a existir, não só para fora do Rio de Janeiro, como dentro do próprio Rio de Janeiro. Tinha pessoas que moravam na própria cidade que sequer sabiam que Gramacho existia. Então, acho que esse Oscar, ninguém compra. Então, acho que foi fundamental isso tudo acontecer, que aí a gente passou do invisível para o visível. visível. Tião, eu quero agradecer muito você ter vindo aqui, ter repartido um pouco da sua história com a gente. Parabéns, porque você tinha uma possibilidade de ter uma vida muito diferente da que você tem hoje. Muito diferente mesmo. E você decidiu por um caminho diferente graças a uma conscientização que aconteceu e hoje isso te motiva a conscientizar outras pessoas. Eu posso dizer uma coisa para vocês, já que eu tinha falado antes. Claro. Eu acho que não foi só isso. Acho que uma coisa que eu tenho que afirmar e até para reconhecer, eu tive uma família muito presente na minha vida. Eu tive uma mulher chamada Jerusa Maria do Santo, que foi minha mãe, que me ensinou muitos outros valores. Minha mãe me ensinou coisas que eu jamais vou esquecer. Acho que isso também foi fundamental. Minha mãe sempre ensinou que, por mais que a gente estava numa situação difícil, que tinha que ter esperança. E que a esperança passava por mudanças de atitude. E acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu ter. Foi mudando as minhas atitudes,
diante da dificuldade que a gente vive, que a gente nasceu e viveu, que a vida mudou. Eu acho que o Oscar foi uma surpresa, foi. Mas se a gente não tivesse preparado psicologicamente, conforme a mãe me preparou, de entender que o Oscar é um momento, é uma oportunidade, mas a vida não é o Oscar, eu acho que eu não tinha chegado até onde cheguei. E o Brasil precisa de mais famílias como a sua. Obrigado. Muito obrigado, Tião, pela sua Eu presença. que agradeço. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre o universo da prostituição de brasileiros no exterior. Não sai daí, o Identidade Geral volta já.